Boa. Então, Rafael, nosso convidado de hoje, a gente, eu separei, né, um tema assim que eu até conversei com você. Será que a cesárea é o caminho para um parto sem dor? Porque ainda, né, tem esse mito, né, essa história de que, acho que não vale a pena o sofrimento, não sei quem inventou essa coisa de parto normal, para que sentir dor, né, ainda é uma coisa que se fala muito, né, e tem, assim, blogueiros, né, o pessoal no Instagram, muito nesse pensamento, né, de que a cesárea é o único caminho. É lógico que eu separei esse viés, mas tem muito mais para se falar sobre analgesia, né? Então, vou deixar a Sim. palavra para você, Rafael. Muito obrigada por estar presente nessa roda e fique à Não, vontade. valeu. Não, esse é um ótimo ponto de começo mesmo. Eu acho que ia ser bem legal se a gente fizesse disso uma conversa mesmo, o mínimo de apresentação possível, assim, para tirar dúvida, porque dor é uma questão que dá ansiedade mesmo, né? Eu vejo com as pessoas que eu converso, assim, a maior parte tá pensando em dor. A dor tá dentro das coisas, mil coisas que passam na cabeça, é até uma questão central para muita gente, né? E a opção pela via de parto, é, a questão da dor entra muito em conta, né? Se eu vou optar por um parto vaginal ou se eu vou para uma cesárea, a questão de dor entra muito na conta. Então é importante, sempre que a gente tem alguma coisa que nos gera ansiedade, assim, é interessante falar dela, né? Falar dela, reconhecer, entender, discutir, aprofundar, para a gente não ter tanto medo, né? Para a gente desconstruir esse medo, que só acaba gerando mais ansiedade e mais dor, né? Bom, meu nome é Rafael, minha formação é em medicina, com residência em anestesiologia. Eu estou há 6, 7 anos junto com uma galera muito boa, dentro de um coletivo, né, o coletivo de anestesia obstétrica. E o que basicamente a gente faz é atuar quase diariamente com analgesia de parto, dentro do cenário de humanização do parto, ao mesmo tempo que a gente gosta muito de estudar sobre o tema e ler todos os PDFs que saem aí toda semana sobre analgesia, de forma que a gente consegue hoje, além de saber fazer muito bem, a gente consegue discutir muito bem, tirar dúvidas muito bem sobre o tema. Então, todas as dúvidas são bem-vindas aí e provavelmente a gente já discutiu elas pelo menos umas 15 vezes, que nem a Joyce estava falando aqui antes da apresentação. Trabalhar com analgesia de parto, para mim, tem sido uma coisa muito interessante, porque a gente trata a questão da dor, diferente de uma cirurgia cardíaca, diferente de outras áreas que a gente poderia se subespecializar na anestesia, a gente trata a dor num contexto mais amplo, né? Num contexto que é político também, num contexto que é complexo. A Joyce traz uma pergunta disparadora que é muito interessante. Será que a cesárea é a única forma de eu ter um parto sem dor? Eu já começo dizendo que não existe cesárea sem dor. Não existe qualquer cirurgia sem dor, na verdade, né? O efeito da anestesia dura ali para uma cesárea, umas 4, 6 horas em relação à dor, 8 horas em relação à dor, e a recuperação de uma cirurgia de médio porte. Então, dizer que cesárea não traz dor já é uma mentira. Estava conversando com minha sogra sobre isso. Minha sogra estava dizendo que ela teve 2 cesáreas e na época ela nem pensou isso, porque cesárea era parte de quem tinha dinheiro e parto vaginal era para o pessoal que estava no INAMPS na época, pessoal que não tinha condição de pagar uma cesárea. E no Brasil isso ficou muito contaminado, né? Isso ficou e por mil motivos que acho que vocês já devem ter discutido mil vezes, com o Braulio, outros profissionais, em documentários que assistiram, né? Renascimento do Parto fala bastante sobre isso, sobre os motivos que levaram a isso, a essa taxa de cesárea absurda, né? De forma que a analgesia de parto hoje é uma maneira de conseguir, quase indispensável para a gente conseguir uma taxa de cesárea baixa, né? Ainda da pergunta da Joyce, tem uma questão que é muito interessante, em questão de dor e sofrimento. Então, é difícil conversar sobre dor no parto, porque a dor no parto ela tem uma característica diferente das outras dores.
Então, por exemplo, se eu bato o meu mindinho no móvel do centro da sala, que foi algo que eu fiz hoje mais cedo, essa dor vai ser só sofrimento. Eu não tenho nenhum ganho com essa dor, né? Eu estou batendo o dedo ali, eu estou falando, caramba, de novo, é a 20ª vez que esse móvel está aí. É a 20ª vez que eu bato meu pé, e esse móvel está aí há 5 anos e eu não consigo resolver. É só sofrimento, meu dedinho está doendo, será que eu quebrei meu dedinho, sabe? Como eu sou burro, é só sofrimento, não tem uma razão para estar ali. E é diferente da dor do parto. A dor do parto tem um motivo para estar acontecendo, né? Então, a dor do parto não está relacionada a óbito, por exemplo. Você não vai morrer da dor do parto, diferente de outras dores que a gente sente na vida. A dor do parto, a cada dor, ciclo de dor que a gente tem, a gente está mais próximo do parto em si, né, do nascimento em si. De alguém que a gente está esperando há muito tempo, idealizando há muito tempo, antes da gestação, inclusive. A dor do parto, ela tem um tempo de tranquilidade em geral. Você tem a dor durante a contração, geralmente um tempo que você consegue descansar após, né? E entre as contrações. Você tem uma equipe inteira que você conheceu durante todo o seu pré-natal e agora ela está ali à sua disposição, te ajudando a lidar com essa dor com todos os métodos possíveis, não farmacológicos e farmacológicos. Da forma que a dor do parto não está relacionada necessariamente ao sofrimento. Então, você pode ter, e é bem comum, pessoas que passaram pela dor do parto e falaram, nossa, doeu demais, mas a experiência foi ótima. Logo depois ali do trabalho de parto, já estão falando de uma segunda gestação que vão ter daqui a tanto tempo, porque a experiência foi muito boa. Então, nesse caso, a dor não está necessariamente relacionada ao sofrimento, né? Existe sofrimento durante o trabalho de parto? Pode existir. Em que situações que esse sofrimento aparece? Vamos tirar tudo isso que eu falei. Se você não tem uma equipe que você conhece e você confia, você acabou de conhecer aquela equipe que está ali e não necessariamente é uma equipe que está te tratando bem, sabe, que está te dando apoio, sabe? Você não teve um preparo sobre o tema, você não sabe os passos, o que está acontecendo com o seu corpo. A pessoa que está te acompanhando também não sabe, às vezes está até te atrapalhando. Você tem medo, você tem ansiedade, essa dor pode te levar para sofrimento. Você não tem descanso, você foi restrita numa maca, numa cama, você está de jejum, essa dor pode te levar para sofrimento, e só ter sofrimento. E a experiência de parto, então, vai ser terrível, terrível, terrível. Então, até como o trabalho como anestesista, né, é interessante, porque quando a gente coloca o anestesista no trabalho de parto, ele tende a tratar a dor. E vamos acabar com a dor, vamos acabar com a dor. A dor é nosso maior inimigo, porque a dor é nossa maior inimiga em todos os cenários que a gente trabalha, que não de analgesia de parto. Em analgesia de parto, a gente não está endereçando o nosso trabalho a lidar com a dor, mas sim com o sofrimento. A gente quer acabar com o sofrimento. Quando a gente vai ver, né, métodos de trabalho de dor, né, isso é bem comum quando a gente está procurando um anestesista novo para a equipe. Né? Eles estão focados em tratar a dor, né, inimigos da dor, completamente inimigos da dor. E um ponto que é bem interessante foi uma pesquisa que a gente fez logo no início do nosso trabalho, que era ver críticas e ver histórias de pessoas, depoimentos de pessoas que passaram por analgesia de parto, e ver o que elas tinham para trazer, né? E uma queixa muito comum era, pô, eu fiz uma analgesia de parto há 10 anos atrás, no hospital X, Y, e eu não senti nada, 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 nada. Toda a sensação que eu buscava ter, então, tudo que eu li em livro, tudo que eu vi em novela, tudo que eu ouvi de histórias da minha família, tudo aquilo eu não tive. A experiência foi extremamente apagada porque eu não senti nada. O quadro que eu levei para casa foi um quadro em branco em relação à minha experiência do parto mesmo. Então, eu me senti não como protagonista, mas como um corpo sendo manuseado por uma equipe. Essa é uma fala bem comum e de pessoas que tomaram analgesia. Isso só para a gente deixar bem claro
o quanto o controle da dor não é necessário e não está relacionado a uma satisfação. Então, a pessoa pode estar com a dor tão controlada a ponto de não estar sentindo nada e a experiência dela ser ruim por causa disso, entendeu? Então, o que a gente está correndo atrás é do sofrimento, é o sofrimento que a gente quer evitar. Qual é a principal forma de evitar o sofrimento? Isso em várias pesquisas, é garantir a autonomia da pessoa que está parindo. Então, aquela pessoa tem que ter clareza sobre o que estão fazendo em relação ao corpo dela. Se ela quer ficar sentada, se ela quer ficar deitada, se ela quer comer, se ela quer beber água, se ela quer receber massagem, um banho, se ela quer... quem são as pessoas que ela quer que estejam presentes, dando apoio. Ela tem que ter uma doula presente, né? Tudo isso são fatores de proteção muito importantes contra o sofrimento no trabalho de parto. A dor, em relação a ela ser um motor desse sofrimento, o que a gente tem que pensar é como que a gente vai lidar com a dor. Esse é um outro ponto bem importante, assim, quando a gente pergunta qual que é o papel e onde entra o anestesista no controle da dor no trabalho de parto, dentro do cenário do parto humanizado, né? A gente sempre vai começar a controlar a dor e vocês vão ver que vai ser assim que vai ser demonstrado para vocês também, que vocês, em todas as apresentações aqui durante o pré-natal, a gente sempre vai começar com métodos não farmacológicos. Então, são esses métodos todos que estão no controle, assim, no campo de saber das doulas e obstetrizes. A gente sempre vai começar com massagem, aplicação de calor, aplicação de frio, movimentação, bola, banheira, chuveiro, segurar um pente na mão, aromaterapia, cromoterapia. A gente sempre vai começar com os métodos não farmacológicos. E por que a gente vai começar com os não farmacológicos? Porque eles são os que estão menos relacionados, né, a complicações. Isso é uma questão que a gente sempre vai fazer quando a gente estiver pensando em saúde. Sempre começar com um método menos invasivo, né? Então, vamos lá. A gente começou a entrar em pródromo, você entrou em contato com a equipe, avisou, ó, estou tendo contrações, mas elas estão tranquilas, a gente está conseguindo lidar ainda, vão te orientar um banho para relaxar, algo do tipo. Quando o trabalho de parto pegar mesmo, as contrações pegarem, a equipe vai estar contigo e vai estar ali. Vamos pensar, a gente vai começar procurando uma posição que você fique mais confortável. Não está sendo suficiente. Durou 10 minutos essa possibilidade, mas não está sendo suficiente. A gente vai para uma massagem, legal, aguentou por mais 15. Não está sendo suficiente. A gente vai para um banho, vai para uma bola, e a gente vai variando esses métodos, montando uma cesta, né? Uma cesta de métodos que seja suficiente para te manter afastado do sofrimento, para que essa dor não esteja te levando para uma situação de sofrimento. Por quê? No intervalo da contração você está tranquilo, você bebe água, você se acalma, a equipe está tranquila, está todo mundo te apoiando para isso. E a gente vai testando método por método. Todos os métodos que a gente tiver em mãos e todos os métodos que vocês estiverem familiarizadas e toparem fazer. A maior parte das mulheres que estão parindo nessa situação, dessa equipe aqui, ó, dessa equipe específica aqui do Obstare, a maior parte vai conseguir parir só com os métodos não farmacológicos. Uma boa parte. A média de todas as equipes que a gente trabalha com é cerca de 50%. Então, 50% das mulheres aqui que estão numa situação aqui parecidas com todo mundo que está nesse grupo, que está buscando um parto humanizado, buscou uma equipe de parto humanizado e quer o mínimo de intervenções possíveis, que essas intervenções sejam baseadas em evidências e que, de começo, ninguém quer tomar uma analgesia de parto farmacológica. Dessas mulheres, 50 conseguem uma experiência positiva sem a necessidade de analgesia farmacológica. Ficam muito bem com bola, banheira, massagem, aplicação de calor, frio, cromoterapia, aromaterapia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Estamos em 17 nessa sala. Quem são essas mulheres que conseguem parir sem dor, sem analgesia farmacológica? Quem são essas mulheres que conseguem parir sem analgesia farmacológica? Se alguém puder abrir aí o áudio, a câmera para responder.
Um de cada vez. Aline, quer falar? Bora, fica à vontade. Tá sem áudio. Agora, Foi. eu vejo que as que conseguem parir sem analgesia farmacológica são aquelas que têm uma boa equipe, principalmente aquelas que têm uma doula. Esse é um ponto importantíssimo, né? Acho que eu faço a pergunta só para desarmar de uma resposta que é muito dolorosa, assim, são as pessoas mais fortes. E não é Ó, nada disso. peraí que tem a Vina não, peraí, antes da Vina tinha outra aqui, acho que é a Manda. Raquel. Boa. Bora lá. Oi, boa noite. Na minha experiência, eu sou especialista em pré-natal e puerpério, eu não sou obstetriz. A experiência com as minhas pacientes são aquelas que se empoderaram do corpo, se empoderaram dos seus direitos, que têm uma doula. São as que conseguem o parto sem analgesia. Maravilha. E a Vina? Eu também considero que essa preparação, né, prévia, ela é fundamental, como você falou, né, entender ali as fases do trabalho de parto, entender isso de que a contração, ela não é porque tem algo de errado, né, com o corpo, mas sim que o trabalho de parto está caminhando bem, né, e que o bebê está chegando. É um ressignificar dessa dor e também essa conexão dela com o próprio corpo, né? Então, de conseguir achar uma posição que seja mais confortável, de conseguir apercebendo e sentindo, né, o próprio corpo, de estar ali conectada com ela e com o bebê, estarem trabalhando juntos, e dela estar se sentindo segura, né, dela estar se sentindo apoiada, dela estar se sentindo o ambiente ali está propício para que os hormônios possam estar trabalhando também, né? Porque a gente sabe que tem a liberação dos hormônios que também ajudam, né, na analgesia ali, quando o ambiente tá seguro, né? Ela está se sentindo segura e amparada. Maravilha. Essa, com certeza, é uma questão, né? Como eu via dizendo, assim, a gente sempre vai começar com métodos não farmacológicos. Então, no campo de saber, de novo, das doulas obstetrizes, enfermeiras obstétricas, ou seja, contratar uma doula é algo extremamente importante. Extremamente, não só para isso, mas extremamente importante. Cientificamente comprovado que contratar uma doula diminui a necessidade de analgesia de parto, farmacológica. Mas a gente está falando aqui, isso é importante reforçar, né? A gente está falando de dentro de um cenário muito perto do ideal, né? Então, a gente está falando de pessoas, famílias que tiveram uma possibilidade de encontrar uma equipe humanizada, uma equipe de ótima qualidade dentro do maior centro urbano do país e que estão se preparando, que estão contratando uma equipe ótima, completa, com doula, que muitas vezes estão empoderadas e por estarem empoderadas fizeram toda essa procura, né? E dentro desse grupo, 50% vai precisar de analgesia de parto farmacológica, vai precisar de um duplo bloqueio, em média. E é importante ressaltar para todo mundo que está entrando aí nesse processo de discutir dor, via de parto, etc., essas mil coisas que estão acontecendo, é que existem partos e partos. Existe o parto curto, né, que é incontrolável, isso a gente não tem muito controle. Parto eu entrei em trabalho de parto, eu não, né, mas eu estou dando um exemplo. Eu entrei em trabalho de parto, cheguei na maternidade, fui examinada no pronto-socorro, estava com 6 centímetros, no processo de subir até o delivery eu estava com 8 centímetros, eu fiz alguns exercícios, dilatação total, o bebê desceu, expulsivo de 1 hora, o bebê nasceu. Muitas vezes não dá nem tempo do anestesista ser acionado, a pessoa nem lembra disso, não dá tempo.
Em algumas situações não dá tempo do anestesista chegar. A pessoa fala, estou entrando em trabalho de parto. A gente pega o carro, as coisas, e nasceu no pronto-socorro, entendeu? Um parto curto tem uma chance muito pequena de necessitar de analgesia de parto. Diferente de um parto de 36 horas que a gente enfrentou e enfrenta com certa frequência. Um parto longuíssimo, né? Que a pessoa está em pródromo há 4 dias, então ela está lá com dor, daí ela fala, agora eu estou entrando em trabalho de parto. Ela bate no pronto-socorro. Não, você não está em trabalho. O colo está impérvio ainda. Volta para sua casa, toma um Buscopan. Ela dorme mal, no segundo dia ela vai no pronto-socorro de novo, mesma coisa. Tá lá comendo tâmara, subindo e descendo escada, ladeira Porto Geral na 25 de março ali, fazendo tudo, tudo, tudo. E não entra, e o colo não dilata, tudo mais. A sogra começa a ligar e falar, você tem certeza que vai ser parto vaginal mesmo? Você acha que não é melhor ir para uma cesárea? A ponto do acompanhante começar a repetir a mesma coisa, sabe? E essa pessoa, quando ela entrar em trabalho de parto de fato, ela vai entrar numa maratona cansada, né? Com dúvida, com medo, com ansiedade, por exemplo, né? E daí o parto é longo. Dúvidas, medos, ansiedades, né? Essa pessoa tende a necessitar de um trabalho de analgesia farmacológica do trabalho de parto. Então, a pessoa que está com o bebê lá, numa posição diferente do mais comum, está lá em OS. Esse bebê nessa posição é uma posição mais dolorosa do que o bebê posicionado na posição mais comum. Esse bebê vai fazer um giro que é mais doloroso, né? Esse giro vai demorar mais tempo e isso vai envolver mais dor. Tudo isso para dizer que assim a gente idealiza, pô, tô aqui me empoderando, me preparando, fazendo tudo e tudo mais, papapá. E às vezes a pessoa pede analgesia de parto e se sente mal por pedir. Ela fala, pô, eu sou uma derrotada, sou menos mãe que a outra pessoa aqui do meu lado, que eu conheci aqui no pré-natal e que pariu tranquila, sem dor, num parto maravilhoso. Nem todo parto é maravilhoso, né? Então é importante trazer isso para dizer que a analgesia de parto não deve ser olhada assim como uma derrota, mas como um mecanismo, na verdade, um instrumento que é utilizado dentro do cenário da humanização do parto com um objetivo. 2, primeiro é garantir a autonomia da pessoa que teve essa autonomia perdida por causa de dor. Daquela pessoa que está em sofrimento por causa da dor, tá? Ela está em sofrimento e já não sabe mais, e nem consegue mais pensar em nada, tomar decisões, etc. Essa pessoa, a analgesia de parto pode salvar a experiência do trabalho de parto dela. Mas principalmente, em última análise, o objetivo da analgesia é diminuir o risco de cesárea, né? Então, essa pessoa que está num parto longuíssimo aqui, ela verbaliza para a gente, na verdade, que ela quer analgesia, dizendo, eu quero uma cesárea. Ela nunca fala, é raro falar, eu quero uma analgesia de parto, sabe? Ela vai falar, eu quero uma cesárea. Ela vai querer desistir, né? E nesse momento que a pessoa fala, eu quero uma cesárea, dependendo da equipe que ela tiver, né? Não o caso dessa equipe, mas se ela tiver com 99% das equipes aqui de São Paulo, né? Se ela tiver em 100% dos plantões aqui de São Paulo, se ela falar, eu quero uma cesárea, a equipe vai falar, ótimo, era tudo que eu queria ouvir, né? Eu vou ganhar o mesmo dinheiro em menos tempo. O hospital vai falar, é ótimo, era tudo que eu queria ouvir, eu vou ganhar o mesmo dinheiro em menos tempo. A operadora de saúde vai falar, ótimo, era tudo que eu queria ouvir. A pessoa no jogo, né? Entrou no jogo que foi iniciado ao a gente mercantilizar a saúde, tornar a saúde uma mercadoria. Então, tudo isso para dizer que nesse momento que a pessoa fala, eu estou cansada, eu não aguento mais, estou com muita dor, eu quero uma cesárea, a gente tem uma alternativa a mais, né? Então, geralmente essa pessoa já passou. Então, nesse cenário ideal, essa pessoa já esgotou todos os métodos não farmacológicos e está pedindo uma cesárea. Nesse momento é o momento assim certo de se oferecer analgesia de parto, né? É o momento certo de se fazer. Então, o seu problema é dor, então a dor está muito forte e está, né, está estragando completamente sua experiência, ok, a gente consegue jogar essa dor para perto de zero, se for necessário.
estou extremamente cansada, não consigo mais pensar, raciocinar. Ok, a gente consegue jogar essa dor para perto do zero e você dormir, descansar. Às vezes 20 minutos é o suficiente, às vezes 2 horas, 3 horas, o quanto for necessário. Você descansar para daí sim, com a cabeça agora livre, tranquila, fora de sofrimento, falar o que eu vou fazer daqui para frente, né? Qual que vai ser o caminho que eu vou percorrer? Muita gente faz uma dose só, muita gente faz uma dose só. E daí nessa dose ela descansa, ela tira da cabeça dela a sogra, o companheiro, as noites sem dormir, o medo, a ansiedade e tudo mais, né? E agora ela fala, poxa, agora eu consigo lidar com a dor de uma forma diferente. Eu consigo lidar com a cabeça tranquila. E então eu não preciso nem de outra dose, né? Algumas pessoas vão precisar de mais doses, né? Elas vão falar, eu nunca, não quero sentir de novo essa sensação, então eu vou pedir outras doses e vou passar o trabalho de parto inteiro analgesiado. Não existe certo ou errado nessa situação e cientificamente não tem diferença nenhuma assim, em relação a tempo do trabalho de parto, complicações para o bebê, etc. Não. Essa opção a gente sempre deixa na mão da pessoa que está parindo. Fala assim, ó, funciona desse jeito. A gente fez uma dose inicial, que é uma raquianestesia, né, em geral. Então, uma anestesia feita nas costas. Essa dose a gente vai ali, injeta uma dose de medicações e a gente tem todos os benefícios dessa primeira dose, que é da raquianestesia, que é um efeito muito rápido, em 10 minutos ela tem efeito, né? E muito consistente. Então, em 10 minutos a pessoa está sentindo quase nada de dor. A gente também deixou um catéter peridural, né? Que é para a gente fazer novas doses, que a gente chama de repique. Então, daí a 2, 3 horas essa hack vai parar de fazer efeito. E a gente pode fazer outras doses, conforme for necessário. De 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, como a pessoa desejar. Através desse catéter, que é como se fosse um acesso desses que a gente pega num pronto-socorro, sabe? Coloca mas é nas costas. Então, a gente faz essas doses conforme for necessário para deixar o controle da dor, inclusive, na mão da pessoa. A gente coloca algo a mais ali na questão de autonomia. A autonomia de você decidir o quanto de dor quer sentir também. Então, eu quero sentir um pouco mais porque eu estou querendo ver como que é isso no meu corpo, como o meu corpo se comporta, como eu me comporto, tudo mais. Beleza. A gente não faz uma dose, a dor vai voltando, voltando, voltando. Chega lá, essa dor chegou num nível que está me trazendo sofrimento. Beleza, a gente faz uma nova dose, essa dor, a gente vai modulando essa dor. Essa é a grande diferença de analgesia de parto e anestesia, né, que a gente faz com uma anestesia para uma cesárea, por exemplo, que é zero dor. O objetivo é zero dor. Uma anestesia geral, para uma cirurgia qualquer, zero dor. A analgesia de parto dá possibilidade para a gente modular essa dor conforme a pessoa queira, conforme a pessoa deseja. O que tem de contraindicação? Pergunta agora, ótimo. Contraindicações da analgesia de parto, né? Não é contraindicações. Vou falar rapidamente sobre as contraindicações para falar do que são os efeitos colaterais, né? Contraindicações são muito poucas, assim, mas é importante que quem tenha algo próximo converse sobre isso. E geralmente já se conversa disso com a equipe obstétrica, né? Principalmente são pessoas que têm algum histórico de trombofilia e estão em uso de anticoagulantes. Clexane, por exemplo. A pessoa que está usando Clexane durante a gestação, a gente pode fazer analgesia, contanto que a gente respeite um tempo de intervalo que torna a analgesia segura, né? O risco é a pessoa que está usando Clexane para afinar o sangue ali, para tornar, né, a formação de coágulo mais difícil. Pode ter sangramentos se a gente fizer uma analgesia de parto, uma anestesia para cesárea, qualquer procedimento de bloqueio tem um risco. Então a gente tem que obedecer uns tempos. E geralmente isso é super tranquilo de conseguir. Agora, antes de falar, inclusive, dos efeitos da analgesia, efeitos colaterais da analgesia, é importante falar do que não é efeito colateral da analgesia. Eu falei para vocês de um negócio que é interessante. Meu cachorro está latindo pra caramba. Mas eu falei de um negócio de quem usa analgesia, né?
Quem geralmente usa analgesia farmacológica são partos mais longos, né? Partos que a gente chama de distóxicos, né? Em posição de distócia, né? Então, partos em que o bebê se posiciona de uma forma diferente, né? São partos com, às vezes, que o expulsivo é mais longo e por isso a pessoa pede analgesia de parto. De forma que quando a gente vai fazer um trabalho sobre analgesia de parto, é muito complicado fazer esse trabalho. Porque geralmente a gente faz trabalhos assim, pensa, vamos desenhar esse trabalho. Eu vou até falar de uma experiência primeiro que eu tive. Eu fui fazer a primeira aula no Ciaparto há 7 anos atrás, 6 anos atrás, 6 anos atrás. E eu estava falando sobre analgesia de parto e tudo mais. E uma pessoa levantou a mão para falar, cara, só uma pessoa que não está acostumada a ver partos, a assistir partos, pode falar que a analgesia não tem complicação. Eu tô todo dia, a pessoa falou, eu tô todo dia atendendo no hospital tal, papapá. E os partos analgesiados são partos mais difíceis, são partos mais longos, são partos mais, né, com mais complicações, são partos que vão mais para cesárea, são partos que precisam mais de força, episiotomia, mil coisas, né? E daí, esse viés aí que aparece, né, que é a diferença da nossa observação para a realidade científica, ela se dá por quê? Porque geralmente os partos em que se pede analgesia de parto são esses partos mais complicados. Não é a analgesia de parto que torna esses partos mais complicados, mas é pelo fato do parto ser complicado, né, que a analgesia entra no meio do jogo. Então, por exemplo, um parto longo, que seria longo com ou sem analgesia, né, ele tem mais chance de ter analgesia. Então, quando a gente vai contar lá num trabalho científico, né, e saem trabalhos todas as semanas nessa linha, vamos contar aqui, partes que receberam analgesia, partes que não receberam analgesia. De um lado, os partes que receberam analgesia, sei lá, o tempo de duração deles foi de média de 8 horas. E os partes que não receberam analgesia foi de 6 horas. Então, isso aí não permite que a gente fale assim. A analgesia faz com que o parto dure 2 horas a mais. Não. Mas partos mais longos têm maior risco de receber analgesia. Então, existe uma série de questões que foram tradicionalmente, historicamente, consideradas como efeitos da analgesia de parto. E hoje, desde 2018 para cá, que foi a publicação da maior meta-análise sobre o assunto, né? O trabalho mais importante sobre o assunto, 2018, muitas coisas foram caindo. Então, em relação ao tempo do trabalho de parto, né, se acreditava que a analgesia aumentava muito o tempo de trabalho de parto. Hoje, cada vez mais a gente vê um impacto muito menor no tempo, ou até inexistente no impacto do trabalho de parto. Ou seja, partos que iam durar 6 horas vão durar 6 horas, com ou sem analgesia. Partos que iam durar 8 horas vão durar 8 horas, com ou sem analgesia. E partos que vão durar 36 horas, são 36 horas, com ou sem analgesia. Não, a analgesia não tem um impacto em relação a isso. Risco de cesárea. Nunca houve essa discussão. A analgesia nunca aumentou o risco de cesárea. Necessidade de vácuo ou fórceps. Tem vários trabalhos falando sobre isso, né? E esses são uma meta-análise também mais recente, foi olhar esses trabalhos que falavam que a analgesia aumentava o risco de vácuo ou fórceps. Eles perceberam que esse risco aumentava em hospital escola e não em hospital assistencial, como esses onde vocês vão ser atendidas, né? Então, em hospital escola, a analgesia estava relacionada a vácuo e fórceps, porque uma vez que você tem que treinar pessoas a usar vácuo e fórceps, você pedia analgesia para essas pacientes, né? Então, você analgesiava para treinar vácuo e fórceps em residência. É um contexto absurdo, né? E, assim, a minha primeira analgesia de parto foi nesse contexto, aqui no Amparo Maternal, em São Paulo. Então, o tempo do trabalho de parto não altera, via do trabalho de parto também não altera, né? Via do parto também não altera, né? Necessidade de vácuo, fórceps, episiotomia, né? E isso tudo não é efeito colateral da analgesia de parto. Para o bebê, né, que também teve essa pergunta, para o bebê, nada, nada. O que a gente conseguiu pesquisar até hoje em bebês, geralmente envolve os 21 primeiros dias de vida. Então, esses bebês
que nascem com analgesia de parto, eles têm um risco de ventilação, necessidade de ventilação. Suporte do neonatologista é igual aos que nascem sem analgesia de parto. Necessidade de UTI, tempo de UTI, tudo isso. Busca, né, alteração do padrão de mamada. Nada disso foi visto de diferente entre bebês que fizeram uso de analgesia de parto e bebês que não fizeram uso de analgesia de parto. Cenários mais distantes, assim, quem que esse bebê vai votar daqui a 16 anos, coisa do tipo, isso não foi pesquisado, se esse bebê vai votar. Né? Isso seria um problemaço. Eu falaria, não façam analgesia para ninguém. Mas isso não foi pesquisado. Saíram algumas pesquisas em relacionando autismo com analgesia de parto, e todas elas, assim, extremamente com vieses importantíssimos, assim, que não nos permite, né, nem aventar a possibilidade. Bom, então, em relação ao parto, a via de parto, progressão do parto, tempo do parto e ao RN, não existem, assim, efeitos colaterais que devam ser trazidos aqui nessa discussão, mas existem efeitos colaterais, e esses são importantes. Coceira quase todo mundo que faz analgesia tem coceira. Essa coceira pode ser mais ou menos importante, geralmente não é muito importante. Náusea e vômito, aumento de náusea e vômito com analgesia de parto, é algo que acontece, sabendo que náusea e vômito é uma coisa que acontece mesmo em partos não analgesiados com uma frequência alta. Né? Tremores com analgesia de parto, é bem comum tremor na analgesia de parto, principalmente porque a pessoa perde o controle sobre a manutenção da temperatura do corpo. Febre no parto é uma outra complicação bastante importante. 90% das febres no parto são relacionadas à analgesia de parto, e sempre que surge uma febre no parto, aparece uma dúvida para a gente. Será que essa pessoa está infectada? Será que isso é uma infecção? Será que precisa de antibiótico? Será que precisa colher exame? Né? Isso sempre vai surgir na nossa cabeça. Então, às vezes, esse aumento de temperatura faz com que a gente tome outras medidas. Né? Dor de cabeça. Dor de cabeça, mais ou menos uns 3% das mulheres, das pessoas que vão passar por analgesia de parto, vão apresentar uma dor de cabeça pós-punção, que é aquela dor de cabeça que as avós falavam lá atrás para fazer hack com peridural. Essa dor pode acontecer com analgesia de parto em até 3% das pessoas. É uma dor de cabeça que dura de 7 a 10 dias, que é chata, pode ser incapacitante, com necessidade de tratamentos, outros tratamentos, mas em que, em geral, fica muito bem com paracetamol e anti-inflamatório. Beleza. Necessidade de puxo dirigido. Essa é uma questão importante. Toda vez que tiver analgesia, vai precisar de puxo dirigido? Não necessariamente, não necessariamente. Puxo dirigido, puxo dirigido é a necessidade de você dirigir a vontade de empurrar, né? Então, de ter alguém lá da equipe obstétrica palpando o útero, falando, ó, você está com uma contração agora, faça força, né? E como que é essa força? A pessoa dirige essa força, prende o ar, vocaliza, tenta encontrar uma força que faz com que o bebê progrida no canal de parto. Isso é puxo dirigido. Isso é bom? Não é bom. Não, puxo dirigido não é bom. Necessidade de dirigir puxo não é bom. Não é boa porque essa própria força que você faz, prender o ar e empurrar, né? Ela altera o quanto de oxigênio chega para o bebê. E isso está relacionado com o bebê acumular lactato, né? Fazer acidose, ficar com menos oxigênio, passar menos oxigênio pela placenta. Puxo dirigido nem não é bom. A melhor força possível é a força que a pessoa faz de forma autônoma, do jeito que ela achar que é certo. Essa é a melhor força possível. Quer geladeira coberta? Oi? Quer que tá na sala? Vê lá. Não. E beleza. Então, o puxo dirigido não é legal. Em algumas situações a gente precisa de puxo dirigido, que é o exemplo, mesmo em situações que a pessoa está sem analgesia.
Então, analgesia, se a gente fizer essa raquianestesia muito no fim do trabalho de parto, pode ser que a gente precise dirigir o puxo, porque a pessoa vai estar com 0 de dor no momento do puxo. Se a gente estiver fazendo um repique durante o expulsivo, muito provavelmente a gente vai fazer um puxo dirigido. Mas, em geral, se a gente dá um tempo, né, da última dose, se às vezes no expulsivo a gente não faz, né, e permite que o puxo apareça, legal, ótimo, melhor situação possível. Mas existem situações em que a pessoa fala, ó, eu aguentei muito bem a fase aí de dilatação, aguentei as contrações super bem, tô super tranquila, foi super, super bom. Mas agora o puxo tá terrível. Essa dor é diferente, né? Essa dor que é outra dor, né? Dor do expulsivo, né? É a dor do períneo, é a dor da vagina, é a dor, né? Do bebê passando por uma estrutura óssea, né? Essa dor é diferente. A pessoa fala, ó, círculo de fogo aqui, ó, não aguento. Isso aqui não, cancela, empurra o bebê para dentro, faz uma cesárea. A pessoa já aconteceu, acho que até com a equipe do obstário, fecha a perna e fala, não vai nascer ninguém aqui, não vai nascer ninguém. E daí, nessa hora, o puxo dirigido é melhor do que uma cesárea, é melhor do que outra medida, né? Qualquer. Então, a gente tenta evitar, né? A analgesia de parto é uma forma de perder, inclusive. Então, a gente fica sempre atento ao tempo do último repique para ver se a gente consegue evitar esse cenário de precisar de puxo dirigido. A Andressa perguntou se, em relação às fases do parto, ele atrasa algo ou desacelera. Não atrasa ou desacelera nada, André. Não tem relação de analgesia com quantidade de ocitocina no sangue, não tem relação de analgesia ou não. Assim, relação existe, né? De novo, eu digo, relação com um tempo mais longo existe, mas não é uma relação causal, né? A analgesia que causa. Para a gente chegar à ideia de que existe uma relação causal entre A gerando B, a gente tem que fazer trabalhos que olhem para frente. E olha a dificuldade da gente desenhar um trabalho assim para analgesia de parto. A gente teria que fazer um ensaio clínico. Então a gente pegaria 100 mulheres parindo e 50 mulheres a gente vai oferecer analgesia para todo mundo, independente do que elas quiserem. E para outras 50 a gente não vai oferecer, independente do que elas quiserem. Daí sim a gente conseguiria falar, né? 50 não seria um número adequado, teria que ser um número maior, até para, né, para esses grupos serem iguais. Daí a gente sim falaria que a intervenção analgesia gerou A, B, C, D, E, né? Mas como a gente não consegue fazer isso, né, ainda bem, porque senão a gente estaria fazendo isso num campo de concentração, né, em algum lugar assim, a gente faz, os trabalhos são feitos para trás, olhando para trás. Então eu olho partos longos e partos curtos e vejo, olho quem recebeu analgesia e quem não recebeu e vejo, partos foram mais longos, precisou de vácuo, precisou de força, etc, sabe? Isso aí a gente não consegue estabelecer relações causais, então a gente não, com base nisso, a gente não consegue dizer que a analgesia faz com que o parto seja mais longo, mas sim que a analgesia está relacionada a partos mais longos. Muito provavelmente a pessoa pediu analgesia porque o parto era mais longo, entendeu? E claro, é meio complicado, né? Meio complicado discutir isso. Parabéns, vocês estão conseguindo na terça-noite acompanhar essa linha. Beleza. Bom, a gente falou de... Vamos abrir para dúvidas, vamos abrir para dúvidas. Quem tiver dúvidas sobre analgesia, quiser compartilhar uma ansiedade, algum medo, alguma coisa, e eu vou respondendo. Acho que a base era isso, assim. Como é feito, o efeito esperado, o que se ganha, o que se perde, né? Vou aproveitando aqui enquanto o pessoal não quer participar, tá pensando na dúvida. Essa coisa de desacelerar, né? Na prática, a gente observa que em alguns casos ela até acaba acelerando, né? Não sei, a impressão que dá é de que a mulher, às vezes, naquele processo de estar nas contrações, está dolorido, começa a contrair o corpo de uma forma que atrapalha, né? E aí, depois da analgesia, vem aquela coisa de relaxar. Por mais que ela não esteja sentindo, às vezes é um momento que ela vai, dorme, descansa, e aí essa coisa de relaxar, às vezes
acelera até, a impressão que a gente tem é que acelerou ali o processo. Esse é que a gente observa, né? E uma coisa que eu queria comentar do que você falou lá no começo, né? É de que a analgesia não faz a mulher ser menos mulher, né? A gente que trabalha nessa linha nossa, escuta cada coisa do tipo, esse pessoal da linha humanizada quer parto normal a todo custo, né? Quer que a mulher pare do jeito na banheira, na água, selvagem, o que seja. E quando a gente fala de humanização, é justamente isso, né? Juntar o conhecimento científico com a questão humana, né? Trazer quais são as evidências, né, sobre esse assunto, para que ela tenha esse parto melhor possível, baseado nas evidências, não é essa coisa de parto na banheira, parto na água, parto em casa, não tem nada a ver, é justamente isso, alinhar as evidências científicas para que ela tenha a melhor experiência, né? E aí vem essa história de que a cesárea é melhor, né? Para quem segue essa outra área, né? De que a cesárea é melhor, é mais prática, é mais segura, sendo que um parto normal com analgesia é muito mais seguro, né? Com certeza. Tem uma questão que você disse a gente acaba fazendo uma analgesia, né? Acaba fazendo, não é a analgesia que a gente faz, né? Que ela tem nome e sobrenome, né? Ela não é uma analgesia de parto só, né? Porque a analgesia isso eu estou falando, então todos os dados que eu estou falando é sobre analgesia que se faz hoje comumente, assim, que é o que deveria ser feito, as doses, obedecendo as doses corretas e tal. Porque eu não consigo defender toda a analgesia de parto. Consigo falar mal de várias, inclusive, né? Então, eu já ouvi falar de alguém que o trabalho de parto parou depois que fez analgesia. Que a pessoa não conseguiu andar mais e não conseguiu levantar da cama. Foram doses maiores, né? Então, disso os dados desses trabalhos mais recentes que são feitos são com uma analgesia de parto chamada com baixa dose de anestésicos locais, né? Então, ou se não em inglês, eles vão falar de walking epidural. São as epidurais que permitem que a pessoa continue andando, né? A gente faz algo tipo uma crossfit em epidural, né? A ideia é isso, é usar doses baixas, né? Para conseguir controlar a dor. Muitas vezes a gente não está objetivando a dor, zero de dor, a gente está objetivando o controle da dor, né? Para que a dor entre dentro de um espaço ali, que ela seja suportável e não cause sofrimento, tá? E só assim a gente consegue ter tranquilidade com todos os outros efeitos possíveis, sabe? Então, pode ser que uma analgesia feita de forma errada atrapalhe o trabalho de parto, com certeza, sabe? Então, é sempre importante ver, né? Se pessoas que não estão parindo aqui com a gente no dia a dia, ou que estão em outra cidade, que sempre tem, então eu posso pedir com tranquilidade? Não. Primeiro ver se é essa analgesia que é feita, se é feita dessa forma, se quem está acostumado a fazer, etc. Beleza. A Andressa perguntando sobre VCE, é isso? Eu só sei da parte de analgesia em VCE. Joyce, você sabe melhor do que eu, com certeza. Deixa eu ler aqui, falando de medos. 27 semanas, bebê sentado, já bate aquele receio de não virar. Qual a opinião de vocês sobre a manobra de VCE para que seja então possa ir ao parto vaginal? É totalmente a favor da VCE, totalmente. Você é daqui de São Paulo, Andressa? Sim, São Paulo. Ah, tá. Aqui em São Paulo tem bastante não, né? Tem alguns obstetras que fazem a VCE e tem experiência, né, no procedimento, e ele ainda continua sendo uma tentativa muito mais segura ainda, apesar de que 27 semanas é cedo mesmo, viu? Mas é uma opção bem mais segura ainda do que a cesárea, então Tem é um uma vídeo, possibilidade, não para tem um vídeo você, recente, né? Tem um vídeo não para recente você no agora. feed aí mostrando o do Obstari, talvez? O vídeo da O VCE. Braulio tem vários vídeos mostrando. Deve ter vários assim, temos 3 vídeos, eu acredito. Você pode colocar lá no YouTube, ver direitinho. É uma opção boa, sim. É uma super alternativa para se livrar de uma cesárea mesmo, né?
muito mais seguro do que uma cesárea. A gente tenta sempre começar sem analgesia, né? Às vezes é possível. A analgesia aumenta bastante a chance de virar, né? Uma vez que não virou sem, a analgesia aumenta bastante a chance de virar, que dá um relaxamento da barriga, a pessoa não contrai, não tem aquela contração involuntária, né? A Aline até falou aqui que a doula também pode te ajudar com os exercícios para o bebê virar. Tem o spinning babies, né? Tem exercícios que as doulas também conhecem. Tem acupuntura, quiropraxia. Tem algumas tentativas antes. Deixa eu aproveitar aqui, Rafa, uma pergunta também que é muito comum, que o pessoal pergunta, né? Principalmente para mim nas consultas, qual é o momento ideal de pedir analgesia? Eu mesma Legal. vivo fazendo essa pergunta para vocês, mas eu sei a resposta, mas o pessoal sempre me pergunta. E assim, a gente, né, sempre, todo caso também, a gente fica nessa. Será que passou, passou do tempo um pouco? Será que foi muito? Assim, a gente tem muito essa pergunta porque muitas maternidades determinam um tempo correto de se pedir analgesia com base na dilatação. Então, elas tendem a falar assim, ó, a gente só faz analgesia depois dos 7 centímetros, dos 8 centímetros, dos 9 centímetros. A gente não faz analgesia abaixo dos 6 centímetros. São determinações, assim. E hoje, com base também no que tem de produção científica sobre analgesia de parto, o que se percebeu é que fazer analgesia com 8, 6, 7, 2, fora de trabalho de parto, não altera nada o tempo do trabalho de parto. Então, não é um número da contração que vai fazer com que deva se fazer analgesia ou não. Essa medida aí é feita de forma não é feita de forma aleatória também pelas maternidades, mas é uma decisão gerencial, na verdade, né? Qual o número de anestesistas eles têm de plantão, quantas pessoas estão parindo, né? Então, tem ou não a possibilidade de colocar um catéter peridural, né? Então, eles deixam para fazer analgesia mais para o final, porque às vezes só uma RAC, ele só tem uma RAC anestesia, eles não têm catéter peridural, então o que eu tenho é uma RAC para fazer lá com 9 centímetros e daí ver se nasce. Sei lá, se eu começar a analgesiar mulheres com 5 centímetros, eu não vou ter anestesia suficiente para isso. Então, eles botam um número lá da cabeça deles para fazer essa conta dar certo. Nessa realidade que a gente trabalha, que é uma realidade bem ideal, tem um anestesista para uma pessoa que está parindo, né? Um anestesista por equipe, isso não entra na conta, né? Então, a gente faz analgesia para quem precisa. Então, qual que é o momento certo de pedir analgesia? Então, uma pessoa que estudou sobre o tema aí, que se preparou, né, sobre o tema. É uma pessoa que tem acesso à doula e métodos não farmacológicos de controle de dor. E a gente esgotou todos esses métodos de controle de dor, né? A gente usou tudo que tinha. E mesmo assim, essa pessoa está tendo uma experiência ruim do trabalho de parto. Ela está falando, putz, eu estou em sofrimento. Ela está pedindo para desistir, ela está, né? Então, essa pessoa, esse é o momento certo de pedir analgesia de parto. Isso pode ser com 4 centímetros. Já aconteceu de ser, sei lá, no momento que a gente ia passar um balão, né? Uma pessoa com vaginismo, né? Uma pessoa que tem uma dificuldade de exame, de se examinar a vulva e coisas do tipo. Essa pessoa fala, eu só aceito passar o balão com analgesia. Já aconteceu mais de umas 3 vezes, pelo menos comigo. Desde esse momento, da pessoa fora do trabalho de parto, até já aconteceu também com a equipe subsidiária, eu lembro aqui da pessoa na banqueta, bebê coroando já, bem coroando. E a pessoa fala, não quero sem analgesia, bota esse bebê para dentro, ninguém vai nascer fechando a perna. Qualquer espaço desse tempo, é um espaço correto para se pedir analgesia, contanto que isso, a gente tenha discutido o risco e benefício, e a gente tenha esgotado todos os outros métodos, né? Então, a gente usou já banheira, banho, massagem, acupuntura, tudo que tinha para usar, a gente usou, e isso não foi suficiente. Então, esse é o momento certo de pedir analgesia, né?
Certo. Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem esse momento, esse espaço. Ou se quiserem compartilhar também que nem o Rafa falou, algum medo ou alguma experiência. História. Até você falando, eu lembrei que essa semana eu vi um obstetra falando da analgesia de parto, ele falou que a analgesia de parto era para a hora da episiotomia. Ai, meu Deus. Então, acontece, putz, é terrível, né? Acontece muito isso, né? Analgesia de parto, muito se falava, né, na informação de profissionais parto, né, na ideia de uma cascata de intervenções, né? Então, tá tudo indo bem, tá tudo indo maravilhosamente bem. Aí, de repente, vem uma cascata de acontecimentos, né? A pessoa pede analgesia, a equipe faz analgesia, daí a ocitocina cai, daí sobe a ocitocina, daí o bebê começa a sofrer do cardiotoco, daí você tenta acelerar o parto, daí coloca um fórceps, um vácuo, tira o bebê de lá e faz uma epísio. É uma cascata, ou se não termina numa cesárea, né? Uma cascata de intervenções se chamava. E isso a gente tem que discutir todo evento ainda, a gente tem que discutir isso, mesmo já toda a ciência mostrando que analgesia por si só não tem relação com queda de ocitocina, para começar, com necessidade de ligar a ocitocina, para começar. O que se faz muito dentro do cenário de um parto, um cenário de produção, né? Que é a realidade das maternidades no Brasil, né? Parto viram, de novo, uma mercadoria. Como uma mercadoria, ela tem que ser produzida da forma mais rápida possível, mais custo-efetiva possível, né? Se transforma o corpo da mulher em algo tocável por esse mercado, né? Terrível. E por isso justifica a nossa taxa de cesárea. Você faz analgesia, muitas vezes, para fazer tudo isso. Tá? Então, já que está analgesiada, eu vou ligar o cito e fazer com que esse parto seja mais rápido. Já que está analgesiada, eu vou ser mais invasivo em procedimentos. Eu vou fazer mais toques, eu vou dilatar esse colo. Eu vou, né, tentar acelerar, vou guiar puxo. Já que está analgesiada, eu vou fazer um vácuo, eu vou fazer um fórceps, eu vou fazer uma epísio. Já que a pessoa não está sentindo, eu vou intervir pra caramba, sabe? Então, não é a analgesia em si, mas é o uso que se faz da analgesia por equipes que não são do nosso rolê. Ou até, infelizmente, algumas ainda executam isso, né? A outra situação não é nem o que já que, né? Eu vou fazer analgesia para fazer tudo isso. Então, é aquela situação que eu discuti do fórceps. Eu vou fazer analgesia para alocar um fórceps, né? Para fazer com que esse parto nasça rápido. Eu vou fazer uma analgesia para conseguir abrir o colo com a mão e tirar esse bebê mais rápido. Algumas vezes isso, em algumas situações, né, isso acontece mesmo com as equipes que a gente considera super boas, né? A necessidade de fazer uma analgesia para fazer um procedimento que vá colocar aquele parto dentro de um cenário mais provável, né? Então, por exemplo, fazer uma analgesia em uma pessoa com vaginismo com o objetivo de conseguir colocar um balão, né, para a indução do trabalho de parto. Se não fosse pela analgesia, a gente não conseguiria colocar esse balão. Muitas vezes para conseguir girar o bebê ou fazer algum procedimento que é um pouco mais doloroso. Então, essas são as raras indicações de analgesia que é feita pela equipe, não pela pessoa que está parindo, né? Sempre conversado com a pessoa, olha, a gente está pedindo uma analgesia para conseguir rodar o bebê, senão a gente né, é um procedimento mais doloroso, etc., e não conseguiria fazer sempre. Mas, em geral, é isso, sabe? A cascata de intervenção é da ordem da equipe, né? Não da ordem do efeito daquele anestésico sendo colocado naquele espaço e fazendo tendo essa atividade, né? Nem sempre é na ordem que a mulher precisa, né? Infelizmente. Bom, já que o pessoal está quietinho, vamos encerrar a roda, então. Rafael, eu quero muito agradecer pelo seu trabalho, por quanto que isso soma, né, no nosso serviço, no acompanhamento obstétrico, o quanto que é importante falar sobre analgesia, né?
Lembrando para vocês que estão assistindo que a gente vai deixar gravado, então se vocês quiserem passar o vídeo, inclusive para outras pessoas, vai estar disponível no YouTube. E é isso. Obrigada mais uma vez pela participação na roda. Seguem o canal, Obrigada. compartilhem. Compartilha, estamos virando blogueira. Compartilha, se inscreva, Sim. ativa o sininho. Lembrando também que na terça que vem a gente vai ter uma roda com a Adriana, que é doula. Até você falou sobre como que vai fazer analgesias não farmacológicas, então também é uma oportunidade importante para a gente discutir sobre isso. A gente vai estar com a Adriana e ela vai falar sobre a importância da doula, quais são os métodos, tudo isso que envolve isso, a gestação e os métodos não farmacológicos. Então, na terça que vem, a gente tem um novo encontro. Pessoal, boa noite. Obrigada pela participação. Estou vendo aqui as mensagens e os agradecimentos. E até a próxima terça-feira. Até mais aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.